Fala, galera do Cifra Clube! Eu sou o Túlio Araújo e com o apoio da Torelli e da loja O Acústico, vamos para a nossa quarta aula do curso de pandeiro. Como é que tá aprender o pandeiro com a gente? Conta aqui nos comentários a sua experiência e aproveita para dar as suas sugestões também. A gente está sempre lendo tudo por aqui para trazer o melhor conteúdo para você. Nessa aula eu vou falar sobre o universo do chorim. Então já dá o seu like no vídeo para mostrar que você está interessado no assunto. Foi? Então vamos lá! O choro, ou chorinho para os mais carinhosos, é um universo à parte dentro da música brasileira e antes de aprender efetivamente a parte musical, é legal a gente entender um pouco da história desse ritmo que se mistura muito com a história do nosso país. No início do século XIX, a corte portuguesa veio para o Brasil fugida das tropas de Napoleão Bonaparte e trouxe junto com eles os artistas europeus. Quando chegaram ao Rio de Janeiro, por volta de 1806, encontraram uma cidade sem nenhuma estrutura urbana mínima, como eles estavam acostumados em Portugal. Não existia praticamente nada, saneamento, ruas, escolas, hospitais. O Brasil era até então apenas uma colônia de extração de riquezas naturais. Se eles teriam que viver aqui, começaram a construir tudo isso. Mas quando eu falo que não existia nada, eu me refiro ao padrão que eles estavam acostumados por lá. É óbvio que já existia muita coisa por aqui desde o descobrimento. 300 anos de miscigenação entre índios, africanos e portugueses gerou muita coisa boa, principalmente no quesito musical. O que existia por aqui era basicamente lundu e umbigada, manifestações boêmias dos guetos frutos dessa mistura incrível e sofrida que tivemos por aqui. Quando escolas europeias como a valsa, a polca e o ragtime se encontraram com essas manifestações, tinha que dar um samba, né, gente? Foi assim que um dos primeiros ritmos genuinamente brasileiros se criou. Eu tô falando do maxixe, que bebe diretamente de fontes afro-brasileiras oriundas dos terreiros de candomblé, mais especificamente de toques como o ilu, tocado para saudar Yansan. Ele basicamente é uma variação do samba, que já aprendemos, com um balanço mais swingado. Olha só. O grande segredo para aprender o maxixe é o tapa, que simula os agdaves, as varetas de madeiras tocadas sobre os tambores nos terreiros de candomblé. Esse exercício que eu vou passar é essencial para se tocar um bom maxixe. Repara só. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Depois que você dominar esse tapa duplo, é hora de aplicar na levada completa. Separando ela em duas partes, a primeira vai ficar assim. Grave no 1 e tapa no 4 do primeiro grupo. Depois, grave no 1 no segundo grupo. Lembrando que aonde eu não estou falando, a gente preenche com o agudo. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais rápido, repetidas vezes. 1, 2, 3, 4.
Essa foi a primeira parte. A segunda vai ser um grave no 1, seguido imediatamente de um tapa no 2 e no 4, que nada mais é do que esse tapa duplo que a gente acabou de praticar. No primeiro grupo, hein? Já no segundo, a gente vai fazer um grave no 1 e preencher todo o resto com o agudo. Repara só. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Agora mais rápido, repetidas vezes. 1, 2, 3, 4. Aí agora é só a gente juntar a primeira e a segunda parte bem devagarinho. Repara só. 1, 2, 3, 4. Depois que você ficar craque nessa velocidade, é legal acelerar um pouquinho para já ir conseguindo ouvir o som da levada e o swing muito legal que ela tem. 1, 2, 3, 4. Lembre-se que isso que eu estou passando é o básico da levada, de uma forma mais simplificada, para que você entenda os fundamentos. Existem alguns outros pequenos, grandes detalhes que ajudam a qualquer levada a ter ainda mais swing. Todo o processo de aprendizado tem que passar por isso. Primeiro a gente aprende o básico, o que eu chamo de DNA, e depois vai incrementando. Mas eu só toco machixe nas rodas de choro, Túlio? Não, claro que não. Existe também a levada tradicional de choro, que é também uma variação do samba tradicional com, digamos assim, um temperinho a mais, sabe? Um dos maiores nomes do pandeiro brasileiro, mais especificamente no universo do choro, é o do grande mestre Jorginho do Pandeiro. Infelizmente, ele já faleceu há alguns anos, mas nos deixou um legado incrível em cima desse tamborzinho. Ele, inteligentemente, quando começou a gravar muitos discos de samba e choro lá na década de 50 e 60, percebeu que por mais que ele tocasse o pandeiro forte, alto, pelo fato das gravações serem feitas com 1 ou 2 microfones somente, nunca soava corretamente, porque tinha muito instrumento tocando nos mesmos lugares. Foi aí que ele começou a mudar o acento. Lembra da nossa primeira aula sobre acento? Então, ele começou a mudar o acento da nota 1 para a nota 2 de todos os grupinhos,
fazendo com que num passe de mágica o pandeiro assumisse uma posição na música onde ninguém estava tocando. Reparem como uma simples mudança de acento pode ter um poder tão grande. No começo, ele tocava assim, acentuando no 1. Perceberam? O acento está no 1, junto com o meu grave no dedão. Agora eu vou alterar e colocar esse acento mais forte na segunda nota, que fica aqui em cima no agudo. Vocês vão ver como muda tudo. Olha só. Um pouquinho mais devagar para vocês perceberem melhor. Só isso já fez todo aquele universo mudar para sempre, e desde então que o pandeiro de choro é quase que obrigatório ter esse acento na segunda nota. Então a primeira coisa que eu quero que você pratique muito para entender esse swing do choro é forçar esse acento na segunda nota, enquanto você toca uma levada de samba simples. 1, 2, 3, 4. Aí, para finalizar, vai ficar faltando um detalhe crucial, tanto para o choro quanto para o samba. Eu estou falando dos graves preso e solto. Para que você entenda direitinho esse conceito, eu vou falar um pouco sobre a função do surdo no samba. O surdo é aquele tamborzão grandão, geralmente entre 18 e 22 polegadas, que a gente toca com uma baqueta grossa em cima. A função dele é bem específica. Ele é o coração do samba, entende? É o responsável por dar a pulsação do ritmo. Então ele não pode ficar dando muita nota por ali. Ele tem que ficar ali apenas entregando aonde começa cada pulso. Você lembra que eu disse anteriormente que o samba é uma levada que precisa de 2 grupinhos de 4 notas para acontecer? Cada um desses grupinhos é um pulso. Quando a gente tem os 2 pulsos, é o que chamamos de compasso. Então, um compasso de samba consiste de 2 pulsos. Mas aí tem um probleminha. Se o surdo ficar batendo a mesma nota, tanto no pulso 1 quanto no pulso 2, quem estiver ouvindo não vai conseguir distinguir entre um e outro. É por isso que se criou o grave preso e o grave solto. Aonde o preso, a gente mata a nota segurando o couro para não vibrar e não ressoar muito harmônico. E o solto é exatamente a nota aberta, deixando a baqueta quicar, o couro vibra e ressoa esse harmônico. O grave preso é um grave um pouco mais médio, sabe? E o solto é mais grave, mais gordo. Aí eu vou usar esse meu dedão aqui na borda do pandeiro para poder prender e soltar o grave. Assim, ó. Então, aplicando na tocada, o grave preso
e o grave solto. Agora, voltando para a levada de choro, eu disse que só faltava um detalhezinho crucial, certo? Então, vamos adicionar esse conceito de graves presos e soltos para fechar a levada com a cereja do bolo. Pensando na levada do choro, com um acento na segunda nota, eu vou agora matar, ou seja, prender o grave do primeiro pulso e abrir o do segundo pulso. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Não se esqueça de manter o acento na segunda nota. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Pratique bastante essas duas levadas de machixe e choro, que rapidinho você vai ser capaz de tocar em todas as rodas com propriedade e segurança. Se você estiver realmente aprendendo com a gente, manda seu vídeo e marca no Instagram, @torellimusical, @loja O Acústico e @Cifra Clube. O meu site é o tulioaraújo.com. Entra lá, confere meu trabalho e acha as redes para me seguir. Espero você no próximo vídeo.